Já tá ao vivo. Pronto, esperar as pessoas chegar. Enchendo aqui o meu copinho. Ai, me ajeitar aqui enquanto. Cadê vocês, pessoas? Me apareçam. Que eu já me arrumei aqui. Vou me sentar aqui confortavelmente para poder. Fábio Costa, seja muito bem-vindo. Tô aqui aguardando o pessoal chegar, entrar mais pessoas para eu poder convidar a Mari pra gente iniciar esse bate-papo gostoso. Tomando aqui o aquecimento. Jamile, seja muito bem-vinda, Jamile, já tô aqui. Só aguardando entrar mais pessoas pra gente iniciar esse bate-papo. Quero que vocês façam bastante perguntas, tá? Interajam bastante com a gente. Precisamos da ajuda de vocês. Patrícia, alô Rio de Janeiro! Daqui a pouquinho eu te chamo, Mari. Tô deixando entrar aqui mais umas 2 pessoas pra gente poder iniciar o bate-papo. E aí, Patrícia, como é que tá a situação aí do Rio de Janeiro? Deixa eu já começar assim, perguntando. Renilton já entrou. Pronto, quando eu completar 5 pessoas, eu inicio oficialmente. Ih, ela tá dizendo que a situação do Rio de Janeiro tá crítica. Pronto, Rafa já entrou, Paulinha, todo mundo. Agora eu vou convidar a Mari. Deixa eu ver se eu lembro. Não é perguntas. Já achei. Pronto. Chama Madama Seba. Não dá, não. Já tô te chamando, Mari. Gente, primeiramente eu quero agradecer vocês, né? Oi! Tudo bem? E aí, lindona, tudo bem? Tudo. E com você? Tá eco. Tudo bem, Tá com, graças a Deus também. tá com eco, é? Não, agora tá ótimo. Ah, pronto. Deixa eu me ajeitar a cabeleira. R. Lima, seja muito bem-vindo. Primeiro, meu povo, eu quero agradecer já a vocês, né? Eu tô bem, ele tá perguntando como é que eu tô. Quero agradecer a vocês por disponibilizar um tempinho para dar essa moral aí pra gente, né? Então, desde já eu já quero agradecer agora. E pronto, falar basicamente o que é que vai ser aqui a nossa live, né? Primeiro, quero também falar outra coisa, que não dá pra gente ver imediato todos os comentários. Tem comentário que a gente só vê depois que encerra a live. Então, vocês não fiquem chateados quando a gente não citar o nome ou não fazer a Vou pergunta que vocês responder. fazem pra gente. Né, Mari? Isso. Mila Macedo, Clube Turismo, e vamos lá. Pronto, basicamente essa live de hoje a gente vai fazer para dar mais ou menos uma continuidade ou não, né? Da outra, porque foi bem rápida, né? A outra live que a gente fez, bem rápida entre aspas, né? Fizemos 2 lives que ficou, a galera interagiu bastante. Então, aí a gente vai falar um pouco da situação daqui, particular de cada um, tanto meu como de Mari. Selecionamos algumas perguntas que eu recebo diariamente no meu direct, curiosidade de pessoas que querem vir aqui para Portugal, querem ter ideia. Então, basicamente vai ser isso. Mari também vai falar da particularidade dela. Vamos falar no geral, da nossa opinião. Lembrando que a gente somos pessoas normais como vocês. E aí a gente vai só contar nossas experiências para vocês. Vamos falar também como é que a gente está lidando aqui com a situação do Covid-19, que a gente sabe que o mundo inteiro está mobilizado por essa situação. Como é que a gente está conseguindo se sair, sobressair, como é que está tendo, que impacto que está causando nas nossas vidas, né, pessoais. E pronto, e eu já falei demais que eu sou da galera, gente.
Depois que eu fui ver, Mari, a live, gente, eu não deixava você falar de jeito nenhum. Baiano é foda. Imagina! Não, eu gostei, foi legal, foi gostoso. Tererê, pobre de Mari tentando falar e eu cortava, mas, gente, não é falta de educação, Imagina! não. É o meu Eu jeito que é falo assim. pouco também, então a gente meio que faz a live acontecer, fica tranquila. Pronto, então se apresente, Mariana. Bom, vamos lá. Bom, meu nome é Mariana, sou amiga da Dani faz pouco tempo, né, Dani? Pessoal. Porque eu tô aqui em Porto há 2 meses, em Portugal. Vou entrar para o terceiro mês e sou psicóloga. Que mais? Recentemente, até falei para a Conte Dani, né? aí a novidade. Vamos começar primeiro com novidade muito boa, né? É, Mariana eu está realizando um sonho, né? Verdade, verdade. Ontem, na verdade, eu lancei meu primeiro livro. Acho que quem acompanhou a live anterior Escritora, minha conseguiu pegar gente. aí. Nossa, eu fiquei muito feliz de ter lançado esse livro. Na verdade, é uma realização pessoal muito grande, porque tem muitos escritores, assim como eu, de maneira independente, Me buscam aí apoio, um né? público que goste mesmo da arte, né, da forma de expressão através das poesias. Então, o meu livro, ele relata um pouquinho dos meus 3 últimos anos. Então, recomeços, enfim, fala um pouco sobre relacionamentos, cicatrizes, enfim, o florescer de alguns momentos. Então, é bem interessante. Eu até separei uma depois aqui, no finalzinho, se você quiser, eu leio. Sim, E sim, depois claro. deixo o link Mas deixa aqui eu falar, também, se esse quiser. livro é uma poesia baseada na sua vida. É isso? Isso. Quem lê o livro, basicamente, vai entender um Ah, meu pouquinho dos querido, meus seja 3 últimos bem-vindo. anos. É bem legal. Eu gosto, eu quis colocar o máximo de autenticidade possível. Então, quem não me conhece e pegar vai conseguir entender um pouquinho do que foi os 3 últimos anos para mim, né? Bem legal. Ah, ótimo então, Mari. Muito bem. Tava botando filtro aqui na minha cara para ficar mais bonito. Ótimo, eu não botei nada aqui, meu A Deus do céu. Dani, minha amiga, também acabou de entrar. Pronto. E assim, deve ser bem difícil, né, Mari? Escrever um livro sem ter apoio nenhum. Nenhum. É. Só você mesmo com a cara e a coragem, né? Nenhum, nenhum. E assim, quando eu compactei todas as poesias, porque isso foi uma criação ao longo dos 3 anos. Hum. Então, eu percebi em mim mesma que eu tinha um momento de criação quando eu estava triste ou reflexiva. Então, eu aproveitava para escrever. Ia escrevendo. E aí, chegou no final do ano passado, eu me deparei com várias, quase 25, 30 poesias, que eu falei, nossa, até que poderia, de repente, virar um livro. E depois veio esse sonho que eu já tinha há um tempo atrás e aí renasceu. Aí comecei a ir atrás de uma pessoa para fazer a revisão, né, ortográfica, outra para diagramar, porque a gente, quando lança um livro, mesmo de forma independente, a gente tem que ter responsabilidade. Minha amiga tá dizendo que tá Também. travando. Tá travando? Será que. Melhorou? E aí, gente, melhorou ou continua travando Depois ainda? diz aí pra gente se melhorou. Porque qualquer coisa eu tiro e coloco nos dados móveis, que às vezes os dados móveis é até melhor. Isso. Enfim, e aí depois fez esse compactado de mesmo, então é um desafio fazer com que ele vire, né, algo um pouco maior aí do que Mas eu tinha melhorou. essa proporção na cabeça. Ah, pronto. Mas já melhorou. Colocou que melhorou. Pronto, Mari, eu desejo muito sucesso para você sua nova caminhada. Eu imagino que você deve estar Obrigada. muito feliz com essa realização de um sonho, né? Colocar um livro e finalmente sair, né? Ter ido para o produto final. Eu espero que seja uma caminhada de muito sucesso para você, tá? Obrigada. Pronto, Obrigada para gente, eu nós. troquei aqui, coloquei nos dados móveis. Espero que tenha melhorado a live. E hoje, por onde a gente começa, eu estou aguardando a interação de vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida a respeito daqui de Portugal, tanto da atualidade quanto do passado, para quem não me conhece, que esteja presente na live, eu acredito que, mesmo vasculhando aqui no meu Instagram, tem um pouquinho da minha trajetória, tem um canal no YouTube também, que conta um pouquinho por que eu saí do Brasil, vim para cá. Então, eu acabo falando algumas coisas, dando algumas dicas diárias, mostra a minha vida. É mais ou menos uma bagunça aqui, minha vida. Mas eu normalmente tiro dúvida, incentivo as pessoas que querem vir para cá, apoio diante da minha realidade, diante do que eu enfrentei. Então, vocês fiquem
aberto para fazer qualquer tipo de pergunta que iremos responder. A Mariana também, ela tem 3 meses aqui. E me diz uma coisa, Mari, você está sem trabalhar, né? Você chegou, Tô. 3 meses, chegou no olho do furacão, como você disse, né? E ela está falando que quer saber sobre o livro. Pode acompanhar ela no Instagram, Léo, que Isso. ela vai falar mais coisas lá sobre, né, Mari? Isso, eu mando com um direct depois para ele e a gente conversa um pouquinho. Mas o link para compra, se quiser, já tá lá na minha bio. Pode ir lá. Sari da Vieira, outra blogueirinha também, de lá de Fortaleza, que mora aqui em Portugal também. Parabéns, a gestante ela. Muito Pronto, bem. minha gente. E o que é que aconteceu? Vocês podem ficar livre para fazer qualquer tipo de pergunta. Separei aqui algumas perguntas. A gente separou algumas perguntas que recebi nos direct, a gente vai responder já Uhum. já. Mas vamos falar sobre. Você quer falar sobre a situação atual já ou depois? Acho que já podia falar, né? A Já podemos gente falar, né? acabou de ter o pronunciamento do presidente, está algo mais fresquinho, a gente já podia, acho que, Pronto, deixar o pessoal meio vamos capaz, né? começar por isso. Eu, na verdade, falei que ia assistir o pronunciamento, minha filha, acabei dormindo, só acordei. E só dei Não, agora peraí, uma eu tenho as lidinha. informações aqui, ó, vamos ver. Porque tem alguns. Aqui, o que, que acontece? Né? Não vai voltar os serviços de maneira total, né? Sim, A gente vai voltar gradativamente. Então, dia 4 não necessariamente vai estar aberto, né? Todos os serviços. Vão voltar gradativamente de 15 em 15, de 20 em 20 dias, pelo que eu entendi do pronunciamento. Então, por exemplo, eu precisava retirar um documento na loja do cidadão. Aí eu já logo pensei, segunda-feira eu vou lá no primeiro horário, né? Tal. já Não, vai. só abre dia 1º do 6, só daqui a um mês. É. Então, Pois, tem alguns trabalhos que realmente eles delimitaram para justamente não voltar tudo de uma vez. pronto. Então, se você quiser, tipo, depois eu posso ir falando basicamente, ou depois a gente divulga também de outra maneira. Não sei como que você quer fazer. Para as pessoas se encaixarem. A gente estávamos no 3º período de emergência aqui em Portugal. Estava Uhum. todo mundo de quarentena. Vamos fazer. Eu mesmo já vou fazer 2 meses, dia 10. E porque a quarentena aqui, as pessoas, graças a Deus, são bem conscientes, não todos, não 100%, mas a grande maioria são bem conscientes, então já começou a quarentena antecipado antes mesmo da quarentena obrigatória. Muitas coisas já tinham se fechado, muitas pessoas já estavam em casa. Eu, inclusive, comecei antes. Não porque eu quis, mas por causa da segurança também dos meus patrões. Enfim, Uhum. e aí estávamos em estado de emergência. Hoje vence dia 2 o estado de emergência, que é segunda-feira. Que dia? Domingo, né? Isso. Domingo. Volta ao normal na segunda. Pronto. Aí segunda-feira, que é dia 4, já teve o pronunciamento hoje do presidente, do nosso presidente da República. E pronto, vai sair do estado de emergência para o estado de calamidade. Foi Isso isso mesmo. que eu vi. Vai para o estado de calamidade, ou seja, vai retornar algumas coisas, mas graduativamente, não vai ser tudo de vez. Não. Eu até anotei aqui algumas coisas falando sobre os centros comerciais mesmo, shoppings. Eu não sabia que os shoppings estavam fechados. Quer dizer, Tá fechado e a abertura, pelo que eu vi, é só em junho mesmo. eu tive no shopping. Dia 1º do 6. Eu tive no Loja shopping. Clara. Hã? Eu tive no shopping, e não estava fechado. Ué, será que existe alguma restrição? Porque aqui. Eu acho que é o seguinte, eu acho que não estão sem todas as lojas, lógico, acho não, mas todas as lojas não estão funcionando. Acho que só mesmo porque eu fui no mercado, né? Agora eu tô lembrando aqui suas vibes. Pode Eu ser que fui no eles mercado estejam abertos por e causa aí do algumas coisas mercado. estão funcionando e outras não, mas está funcionando. Ou seja, Uhum, eu vi eles falando no pronunciamento que os centros comerciais só vai ser em junho. uhum. E aí o pessoal está perguntando sobre a fronteira. Ah, sim, Paty perguntando. Algo foi dito sobre quando deve abrir as fronteiras para turista indo para. Eu acredito, eu não vi, não assisti, mas eu acredito que não, Aeroporto, porque pelo menos, eu não tinha visto nada.
Porque se as outras coisas tá abrindo graduativamente daqui a 15 dias, por exemplo, os centros comerciais que são essenciais para o comércio só vão ser abertos em junho, então a fronteira também, acho que gradativamente, não vai ser assim 100% É, não. também acho que não, porque no Pronto. pronunciamento ele não fala das fronteiras. A Xéria está aqui falando que dentro do shopping só está aberto supermercado. Deve ser É. isso então. E o que acham da praia? O que é da praia? Foi As aberto? praias vão estar fechadas também, não abrem na segunda. Ah, Pelo que eu vi no pronunciamento, eu, também eu, não vai. eu devo entender porque que ela está perguntando sobre as praias, porque o verão aqui pra gente é o momento mais esperado do ano, tá, minha gente? Então, assim, a gente fica, principalmente para nós brasileiros que vivem aqui, fica o ano todo contando, ansioso para ter o verão, porque aqui o verão todo mundo entra de férias, tá? E aí, o que acontece? Esse ano, adeus verão, né? Não vai ter verão, a gente vai estar todo mundo trancado. E pelo É. ritmo que vai ter algumas coisas abertas, mas, tipo assim, eu acredito que vai ser um verão realmente diferente, porque mesmo que algumas coisas já tenham voltado ao normal, a gente não vai ter, ó, pela, meu amor. Não vai E ter. assim, a situação do país é um pouco não, eu diria que até um pouco crítica, bastante crítica, porque algumas pessoas ainda estão me perguntando, né? Eu vejo nos grupos também que eu sigo que eu devo ir, em junho eu tô querendo ir, em maio eu tô querendo ir, gente. Não venham para cá nessa loucura, espera passar tudo isso. Isso não é um comentário para Para desanimar, tá? desmotivar, né? Isso, não é um comentário para desmotivar, é justamente para ser coerente, porque é o que a, Exatamente. a própria Dani falou. Eu estou desempregada e a maioria aqui dos brasileiros estão. Então, não sei se a Dani chegou a ver, mas tem alguns brasileiros sem condição, né, de voltar para o Brasil, estão aguardando no aeroporto de Lisboa um voo de repatriamento, acho que é assim que fala. É, é. E estão aguardando o voo para voltar para o Brasil, porque não tem mais condições de pagar aluguel, Agora, não tem Mari, emprego, não foi tem uma nada. questão que eu anotei aqui para falar também sobre, que eu fiquei sem entender, tá? Meio confusa. Por que que essas pessoas saíram da sua casa para ir acampar no aeroporto? Me desculpem, se eu estou sendo ofensiva com algumas pessoas, eu estou literalmente fora do assunto, mas é porque eu não entendo, gente. Tá bom, vocês querem ser, a pessoa quer. Lógico que tem pessoas que não estão na mesma situação tranquila como a minha, de ter uma casa, tal, de ter ainda um trabalho, o trabalho está mantendo, mas como é que você sai de uma casa assim? Você não foi comunicada pelo como é que chama o nosso consulado? Não foi comunicado pelo consulado brasileiro falando que ia ter, só deve ter ouvido. Vai ter um voo de repatriamento para o Brasil e vocês simplesmente vão para o aeroporto. Para mim, não tem lógica. O caso de pessoas que compraram, tá bom, para ir, e quando chegou lá cancelou, beleza, tá? Mas eu ouvi pessoas falando que viu falar e foram para lá. Gente, pelo amor de Deus. Aí tá lá É que, acampado, na numa verdade, situação. o que eu soube um pouquinho desse contexto todo, o que eu tô vendo também, inclusive nos próprios grupos, é a galera que não tem dinheiro mesmo. Então, assim, a gente tá aqui em casa, você, eu, a gente tem a nossa casa, o nosso aluguel pago, né? A gente tem até uma certa segurança nesse quesito, mas pelo que eu Essa entendi Cheryl, dessas pessoas, é justamente que elas não têm dinheiro para pagar o aluguel. Então, assim, se não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem onde ficar. Então, vou para onde? Vou para o aeroporto, porque daí lá eu consigo também deixar a minha vontade de ir embora numa proporção maior. Olha, eu preciso voltar. Então, estando no aeroporto, quer dizer, o barulho que se faz com relação a isso é maior. Então, assim, uma lógica, né? Que as pessoas sim, acabam indo para onde elas acham que vão ter um que vai suporte ter uma maior. solução. Consulado está fechado aqui no Porto. Consulado aqui E está nada tá, dando tá mesmo, um né? serviço muito reduzido. Você tem que fazer a solicitação de repatriação por site. E aí você pode ser que você nem tenha um retorno disso. Então as pessoas estão sem dinheiro para comer, para pagar Vontade, conta e né? aluguel. Aí muitas pessoas estão sendo despejadas de casa, porque não tem dinheiro e não tem emprego. Não, Aí o que você faz? despejada, Esse dinheiro despejada eu vai para o discordo de aeroporto. você, Mari. Despejada eu discordo. Não está sendo porque o governo
né, como é que diz? Ele abriu, né, um auxílio que você pode, que o senhorio, para quem não sabe, para quem aluga a casa pra gente, não possa despejar. Mas não funciona assim, sabe por quê? Porque a Funciona, maioria é ilegal. funciona e E eu aí, estou tipo, como que utilizando, você Mari. vai recorrer a um benefício desse, se você querendo ou não, não tem toda a legalidade de exigir algo, sabe? Quando você tem a documentação certinho, aquela pessoa pode fazer algo para você. Eu sei que existe um receio e um medo com relação a isso, porque senão as pessoas não iam para o aeroporto gratuitamente dormir ao Não, eu léu, acho sabe? que o que Esperando um acontece, Mari, eu voo, acho que é mais medo e desinformação, porque existe o benefício, eu, inclusive, estou sendo beneficiada e conheço outras pessoas que não estão legalizadas e também estão usufruindo do benefício, tá? Então, se você me falar de comida, tá passando fome, eu concordo, mas de não ter onde morar, eu não concordo. Porque ninguém não pode. Inclusive, teve uma situação que estava passando na TV que teve um prédio inteiro que era só brasileiros que estavam morando em quarto e a pessoa queria mandar embargar todo. Eles simplesmente começaram a fazer barulho, procurou mídia, procurou um advogado, tá? Que abraçou a causa e conseguiram contornar a situação. Então, eu acho que na maioria das vezes é mais falta de informação, desespero, sabe? Das pessoas para poder tomar esse tipo de atitude. E, tipo assim, é uma coisa horrível, porque o governo do Brasil não faz nada, o consulado não faz nada, estão lá mais de 8 dias que estão lá simplesmente acampando, comendo, fazendo comida lá no meio do aeroporto. E é triste, triste, triste demais. Né? verdade. Cadê, gente? Perguntas? A minha amiga aqui está dizendo que as pessoas que estavam no aeroporto estavam a passeio, que ela ficou sabendo. Eu acredito que não, porque nessa altura já temos o quê? Mais de um mês que a gente entrou em estado de emergência, que essa situação toda, né? Então, Uhum. bem difícil, né? Mas, enfim, eu sei que é uma situação muito, muito complicada. E voltando a falar dos benefícios, deixa eu até falar um pouco aqui da minha vida pessoal, que as pessoas querem saber a respeito, um pouco, como é que funciona aqui. Eu costumo dizer que, diante de alguns benefícios que está tendo no Brasil, estão sendo mais beneficiados do que, através do governo, do que a gente. Por exemplo, o governo aqui, ele desculpa, deixa eu beber aqui para poder. Cervejinha, né? Uma cervejinha aqui, minha filha. O governo aqui ele deliberou um auxílio para quem trabalha de empregada doméstica. Eu tenho um trabalho de empregada doméstica, porém, eu não fui beneficiada. Por quê? Porque eu não tinha filho. Esse coisa de empregada doméstica só para quem tem filho de 12 anos. Quem não tem, morre de fome, simplesmente. Eu nunca vi um absurdo desse. Por outro lado, tem o outro auxílio que é para quem trabalha de recibo verdes. Eu trabalho de doméstico e trabalho de recibo verde, mas também não me encaixei nesse de recibo verde. Ou seja, eu fiquei sem auxílio nenhum. E o que é que está acontecendo comigo? Minha situação atual. Eu estou recebendo porque eu tenho uma patroa muito boa, consciente, ela é portuguesa. Bem lembrar que muitas pessoas não gostam de português e falam mal, mas eu tenho muita sorte de ter pessoas portuguesas na minha vida muito boas. E ela é minha patroa e ela paga o meu salário sem eu ir lá e sendo que ela não é obrigada a pagar. Ela pode simplesmente me demitir, me despedir a qualquer momento. Mas só pela consciência dela, ela me mantém lá. Então, eu não tive, apesar de estar trabalhando legalmente, bonitinha, com um contrato, né, que é igual carteira assinada, não fui beneficiada, tá? Então, eu estou tendo esse benefício aí de boa vontade da minha patroa e estou trabalhando, cuidando de uma senhora, fazendo companhia, cuidando não, de uma senhora, todos os finais de semana, que é o que está me salvando.
E aí, o que aconteceu essa semana? Eu vou entrar aqui bem dentro da minha particularidade, porque as pessoas ficam muito questionando, querendo saber. Essa semana, minha patroa, né? Só para vocês entenderem como é que está a situação, muito crítica mesmo, não é só aí no Brasil, não é só você, é com todo mundo, tá? Só que todo mundo reage de uma forma diferente. Eu mesmo não vou ficar chorando aqui, eu vou chorar para quem? Minha família toda no Brasil, família mais pobre, bem humilde, pobre, mais do que eu, precisando mais do que eu. Não tem para onde chorar, meu amor. Tem que procurar uma outra solução, outra alternativa do que chorar ou adoecer. E, enfim. E minha solução foi, ela me ligou falando que iria ter que cortar o meu salário, não totalmente, né? Mas ia cortar uma parte, que para mim já era pouco, porque vocês que me acompanham aqui no dia a dia já sabem que eu trabalho como limpando os apartamentos e infelizmente essa semana eu recebi a notícia dos meninos também, para quem eu trabalhava, que eles foram à falência, tá? Fechou todos os entregou, então teve que desfazer do pequeno negócio deles, né? Que eles são empreendedores, que eles trabalhavam com turista, né? Turismo, Airbnb, Booking, enfim, essas plataformas, fechou. Ou seja, foi um salário meu que foi cortado e era muito significativo. E um outro trabalho também que eu fazia limpeza na escola também foi cortado. E eu acabei ficando sem nenhum desses. Então, o que está me salvando é a boa vontade da minha patroa e esse do final de semana, que eu rezo todo dia para que a senhora não fique doente e para que ela não bote na cabeça que não quer ninguém na casa dela. Porque se ela colocar, eu tô frita, literalmente. E pronto. E até então eu estava relutando para poder não usar esse benefício do aluguel. Porque o benefício aqui do aluguel que o governo fez foi simplesmente assim. Eles não vão, você não vai deixar de pagar o aluguel. A pessoa não pode te mandar embora, o locatário não pode te mandar embora, mas você pode ficar sem pagar agora, mas futuramente você vai pagar. Quer dizer, vai virar uma bola de neve. Porque quando tudo retornar, você vai ter a dívida atual, as dívidas que vêm e a dívida anterior, né? Então, vai ser mesmo assim um caos. Eu prevejo tempos sombrios. E esse mês, infelizmente, eu tive que fazer isso. Eu tive que usar desse benefício de não pagar a minha renda 100%, o meu aluguel 100%, para poder não... Porque a gente fica dentro de casa, querendo ou não, a gente gasta, né? A gente gasta Não muito sei. mais. E outra... Facilmente não nem fala. porque a gente não vai ficar em casa sem comer, tem que procurar alguma coisa para fazer e come e pronto, né? Comida é dinheiro. E outra coisa também que vai liberar agora são o cartão, a passagem, né? Porque a gente estava sendo beneficiado, mas a partir de segunda-feira, meu amor, pode preparar o bolso que você vai pagar transporte. É uma notícia muito ruim. Que eu acho que eles deveriam segurar pelo menos até a outra semana, né? Já que não vai voltar totalmente. Sim, sim. E pelo que eu vi, vai ser obrigatório o uso de máscara, né, nos transportes públicos e também a capacidade não vai ser completa. Diz que é 2/3 da capacidade do ônibus, ou do metro, do comboio, né? Quanto a isso, eu acho que aqui não vai ter muito problema, porque aqui não tem muito tumulto, só nos horários de pico. Porém, como não vai ser Sim. liberado tudo automaticamente, É, também acho que não. de vez então acho que não vai ser grande problema. E eu vi falando também o que dos restaurantes, né? Os restaurantes só vão abrir dia 18 de maio, os de 400 metros quadrados para ir para cima, com também limitação de espaço, né? De lotação de Uhum. pessoas. Ou seja, agora dia 4 só vai abrir as pequenas lojas. Loja, cafés pequenos, cabeleireiro, livraria, mas já dá, tipo assim, para tirar um pouquinho da atenção nossa, né? De a Isso, gente ficar em cabeleireiro, casa. manicure, barbeado, barbeiros e similares. Também livrarias e comércios de automóvel, independente da área e da região. E lojas com portas abertas para a rua até 200 metros quadrados. Então, se for maior que 200 metros quadrados, aborta. Epa, Não vai poder abrir agora de acordo. virei a câmera aqui sem querer. Lendo os comentários, virei a câmera. Pronto, então, deixa eu ver o que, é que a gente vai falar aqui. Deixa eu ver aqui nossa pauta. Deixa.
Já falamos dos brasileiros no aeroporto. Vamos, gente, de pergunta, bora animar aí, meu povo. Deixa eu ver aqui. Falamos de centro. Sim, e a situação agora atual aqui tá com. Para aqui, se alguém tem interesse em saber. Ó, meu amigo de lá do Brasil, do lado do interior, em moda. Obrigada por participar aqui com a gente. Estamos com 25 mil casos confirmados, 25.045 casos confirmados de infectados, 989 mortos. Agora, sabe de uma coisa que eu tô achando que esses números não estão batendo não, viu, Mari? Por quê? Porque, assim, já tem um bom tempo que todo dia tá tendo um crescimento. Eu não vejo ter baixa, diminuindo. E esse número de mortes nunca sai de 900. Não que não seja uma boa coisa, mas eu acredito que o governo, a saúde, está no meio disso tudo para querer controlar. E eu estava desconfiada a respeito disso e comecei a ler a respeito disso. E eu vi um monte de pessoas também se questionando. Vi uma reportagem falando a respeito disso. Porque eu estou achando que não bate esses números, né? Mas eu espero que realmente esteja. A gente sabe que a mídia, de certa forma, manipula, né? Não só aqui em Portugal, mas no Brasil e no mundo inteiro, né? No Brasil, então, nem se fala, porque Você acha que manipula para quê? Para diminuir ou para mais? manipula, acho que para não ter os dados reais mesmo, né? Principalmente com mortes e total de infectados. Porque no Brasil, por exemplo, eles só estão contabilizando os casos graves e os casos que já têm o positivo. Pessoas que morrem aguardando sair o exame não são considerados Covid. Então, quer dizer, se você divulga 40, 50 mil casos, eu vi na televisão uma vez que chega a ser a 15 vezes mais do que eles divulgam. Eu Então, pode ser que eu aqui também também. acredito muito nisso. Eu também vou muito por esse lado. Paty Santos está perguntando, está falando. Na minha opinião, eu acho que tudo vai ter um aumento, as coisas vão ficar mais caras. Aluguel, por exemplo. O que vocês acham sobre isso? Ouviram algo? Eu acho que vai ser o contrário. Eu Eu também. acho que Eu vai ser não o acho contrário. que vai Tem que ter um cair aumento. agora. Eu acho que vai ser difícil, sim, muito. Mas não vai ter um aumento, vai ser muito ao contrário, vai baixar, mas as pessoas não vão conseguir comprar, mesmo baixando. Quando o comércio mesmo, eu estava falando isso essa semana com alguma amiga minha, quando o comércio botar, não, nem adianta a gente ficar nessa coisa, quero que bota, que não vai ser de imediato. Isso aí é certo, não precisa ser nem economista para saber isso. Não vai ser de imediato, porque vai ter muitas pequenas empresas que eles não vão suportar. Quem não fechou até agora, infelizmente, ainda vai ter muitos que vão fechar. Porque quando você vai abrir, você não vai ter dinheiro para ficar pagando esse produto. Como é que fala? Mão de obra, enfim. E as pessoas, a gente Um investimento mesmo, né? As pessoas não têm como ter esse capital para 3 meses parado, teoricamente, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu faço uma comparação comigo, porque eu acredito que todo mundo está na mesma situação que eu, ou parecida ou pior. Enfim. Pronto, acabou aqui, liberou o shopping, poxa, tô precisando de roupa, tô precisando disso. Eu não vou comprar agora roupa, porque não é prioridade. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu não sei se eu vou continuar com o meu trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir outro trabalho. E agora eu tenho dívidas que eu não tinha antes. Entendeu? Então, por esse nicho aí, vai ter muitas empresas, infelizmente, que vão se fechar. Os pequenos Eu acho que realmente não vai aumentar, viu? A Paty perguntou, eu acho que a tendência agora é diminuir porque tem menos procura. Querendo ou não, a galera estava vindo para cá, ou seja, tem muito brasileiro ou outras nacionalidades, ou muita procura até dos próprios portugueses, aumenta-se o preço. Quando você não tem, você tem que alugar de alguma maneira, então você vai abaixa. baixar. Na verdade, eu já estou Mas esperando não tentem vir para cá mesmo com os preços baixos, gente, porque a não ser que você tenha uma reserva financeira muito boa. Do contrário, espera um pouquinho. Porque você vai chegar aqui, você não vai achar emprego, gente. Não vai achar, entendeu? Porque as pessoas que já estão aqui já não vai ter. Infelizmente. Então, tipo assim, claro que a gente está falando isso é estimativa. Possa ser que tenha alguma mudança. Eu acho muito difícil, porque o governo em si não está tendo esse planejamento
de organizar para botar, tipo, apoiar os bancos, fazer um empréstimo assim legal que possa dar uma segurança para os empreendedores. Então, eu acredito muito. Ela está perguntando aqui novamente. É difícil saber. Porque eu li nas notícias que as passagens aéreas deveriam aumentar em 50%. Depois disso, eu li que elas estavam com medo das pessoas não viajarem. Então, eu acho que eles estão pedindo. Exatamente. Tá todo mundo Na perdido. verdade, o mundo inteiro tá perdido, né? É. Não só as companhias. E olha, uma dica que eu dou como viajante, e a Dani também sabe disso, como assídua, né, desse mundo de viagem, a gente precisa tomar cuidado quando tudo realmente voltar ao normal. Por exemplo, ano que vem, no meio do ano que vem, tô planejando viajar. Toma cuidado, principalmente esse ano na compra, porque eles vão oferecer muitas passagens para o ano que vem, tá, gente? Em promoção. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você compra hoje com uma promoção muito joia, muito legal. Daqui 3 meses a companhia aérea fale, fecha, entra em falência, e aí você não consegue reaver o seu dinheiro, porque as companhias aéreas, quando abrem a falência, os clientes são os últimos a receber o dinheiro. Então, primeiro eles vão pagar as dívidas, os funcionários, todos os custos, né? Depois eles vão pagar os clientes que compraram os serviços. Então tem que tomar muito cuidado se você for comprar passagem aérea para viajar o ano que vem, para vir para Portugal ou para qualquer outro lugar, porque, por exemplo, eu tinha visto, isso não é muito noticiado, mas eu tinha visto que a TAP estava pedindo dinheiro e ajuda do governo. Não, Ou isso seja, se a foi TAP está mesmo. pedindo Passou muito aqui auxílio na do TV. governo, eu tenho que ficar de olho, porque se eu comprar passagem com a TAP e a empresa falir, eu não perdi meu dinheiro. E olha que a Então, TAP é uma das grandes empresas ficar daqui. de olho com promoções muito baratas, porque realmente pode trazer um preju aí. Então, avaliem direitinho o preço, dá uma olhadinha no histórico financeiro aí da companhia aérea, não compre em qualquer site, em qualquer promoção, porque de repente pode sair um preju aí que é uma dor de cabeça depois para Não reaver o é. dinheiro e não você nem reaver. E cortando você, que eu sou assim, super educada. Eu acho, sinceramente, eu vou te repetir que não é, gente, o momento. Eu entendo eu também toda essa situação. Vocês podem não acreditar, mas a gente também tá todo mundo no mesmo barco. Mas, tipo assim, é um momento que você não é para você estar com planos de viajar, nem de montar negócio, nem de nada. O momento agora é só de simplesmente esperar. Porque eu acho que eu estava falando assim, a gente estava achando que estava numa situação difícil. Eu acho que a situação difícil vai vir agora no retorno. É. E querendo ou não, Portugal é movido pelo turismo. É. E não existe turismo aqui hoje. Então, assim, você pensa que todos os brasileiros que vieram para, em grande parte, trabalhar com turismo, enfim, em restaurantes, em outros, né? Enfim, não tem emprego, não está funcionando o turismo. E até o final do ano, a perspectiva é de que só tenha 50%, se a perspectiva for realmente positiva, só 50%. Ou seja, não vai ser ainda o nível de turismo que era antes da pandemia. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado, não só para, eu estou indo de férias. Gente, a gente está com tudo fechado. Aí você vem e tentando entrar em Portugal, dizendo que você está de férias. Então, assim, sejam coerentes também nesse Não quesito, tem muita né? lógica nisso, né? Espera tudo abaixar. Quando as coisas estiverem mais tranquilas, aí E, você vem. e outra Porque coisa, daí vai ser mais coerente, entendeu? principalmente agora que, tipo assim, tá todo mundo muito desequilibrado, tá todo mundo muito desequilibrado, tá todo mundo com o emocional muito abalado. Tipo, as pessoas são mais agressivas, a questão do racismo, do xenófobo, cresceu assim elevadamente. Não que não existia, existia, mas estavam calmos. E agora com essa situação, tá todo mundo assim, você entra nos grupos, você que é brasileira, eu já me senti muito assim, de nem dar uma curtida, nem nada. Se você comentar alguma coisa, é brasileira, é o demônio. Pronto, É. acaba com a sua raça. É Então, porque gera uma certa competitividade, porque querendo ou não, quem está aqui, que não é português, está roubando o emprego de quem hoje está aqui, que é nacional, é nativo. Então, querendo ou não, antes, quando não tinha essa competição, eu ainda super existia esse discordo desse preconceito e eu acho pensamento, do tá, Rai? defeito. Hã? Eu super discordo desse pensamento, porque ninguém rouba nada de ninguém.
É concorrência. Se Sim, você for querida, mas bom, quando a demanda é menor, você concorda que quando a demanda. Existe esse preconceito, inclusive, até com os nordestinos em São Paulo, querendo ou não. Por mais que isso seja enrustido em alguns aspectos, todo mundo que é paulista, querendo ou não, enxerga quem vem de fora com quem diz, opa, veio pegar meu peixe, né? exato, Então, mas assim, não é existe, isso, existe infelizmente, esse sim isso, mas preconceito. eu discordo que tá tomando, não tá, é competição, se você também for bom, sendo que você ainda tem, como é que fala, tipo, você vem aqui para Portugal, você vai dar sua cara a tapa para bater, você, outro português já mora aqui, vai ter muito menos dificuldade do que a gente, então, tipo assim, é capacidade sua, se você tiver capacidade, você já tem algumas coisas na minha frente, e se você tiver capacidade, você não vai deixar que eu ocupe aquele lugar. Então, Mas eu acho que assim, ó, vamos considerar que normalmente quando os brasileiros vêm para cá, a gente trabalha muito com subemprego, que sim. é os serviços que normalmente os portugueses não querem fazer, né? Uhum. Então, normalmente o brasileiro vem para cá e pega esse tipo de serviço. Agora tá escasso para os portugueses e para os brasileiros. Então agora entra numa guerra de quem diz você veio roubar o que é meu. E querendo ou não, de fato não procede, mas é o pensamento que as pessoas nativas têm de quem está vindo de fora. Infelizmente rola esse preconceito de tipo, de uma forma bem agressiva, você viu nos grupos, né? E aí, querendo ou não, a gente tem que enfrentar isso com meio que um jogo de cintura para quem fica, né? Sim, eu estava ajeitando aqui que Laís disse que meu áudio está muito baixo. Melhorou. Melhorou, Laís? Para mim melhorou um pouquinho. Melhorou? Ah. Meu amigo que está lá em Londres, ele está dizendo que em Londres tem mais emprego do que empregados. Olha, Que ótimo! Eu pois vou para é. aí, hein? Partiu Londres, hein? Vamos dar Ai, tô coisa indo boa. pra lá, gente. Tô precisando, gente, do emprego, você não tem noção. Trazer, por isso que eu digo para vocês do planejamento, trazer dinheiro, mesmo com planejamento, trazer dinheiro do Brasil nessa loucura de R$ 7 R$ 7 o euro, meu, você converte com dor no coração. Nossa Senhora, imagina você tá trazendo dinheiro do Brasil para cá, deve estar sendo assim complicado demais, né? Mas a gente vai, né, sambando daqui, sambando dali, a gente tem Ô, os Mari, nossos talentos segura aí o pessoal. também. Segura aí o pessoal um pouquinho aí, vai falando que eu vou aqui pegar uma cervejinha. Rapidinho. Nossa, gente, então ela vai deixar a gente aqui assim pra pegar uma cervejinha. Tá bom. Pronto, já cheguei, já voltei. Nem doeu. Foi rápida. É rápido, é aqui pertinho a casa. Pronto, eu vou fazer aqui uma pergunta que... Deixa eu ver quem perguntou. Paty, eu tinha anotado aqui as conversas dela, as perguntas, Paty Santos. E a gente já respondeu aí, já. Tem Uhum. Paula Batista quer saber o que a gente acha de empreender em Braga após essa quarentena. Acho que a gente já acabou respondendo sem querer, né? Essa Uhum. pergunta, porque a gente, tanto eu como Mari, tem um pensamento do princípio que no momento não é horário para empreender, a não ser que você tenha, presta atenção, uma boa grana, tá? Reservada para aguentar aí uns 3 meses, né? No De, mínimo, né? no mínimo, uns 3 meses de dureza que dê para você segurar a onda sem precisar de retorno imediato. Mas se você for um mero brasileiro como a gente, que vem mesmo a correr atrás com retorno o quanto antes, eu não acho uma boa, independente de ser Braga, ou Lisboa, ou Porto, ou qualquer lugar, eu acho que não é o momento pelo menos por enquanto, deixa voltar tudo mesmo ao normal, 100%, e ver como as coisas vai andar. Porque, por outro lado, eu também penso, sabe o que, Mari? Que também vão abrir as portas para as pessoas começarem a empreender, tá? Alguns Pra voltando facilitar, né? falando lá de lojas que vão fechar, tá? Então vai ficar um pouco mais barato para eles. Vão querer movimentar. Você não vai querer uma loja fechada. Então você vai querer repassar com valor abaixo. Então, se você tem uma grana para investimento mesmo, então você aguarda realmente voltar 100%, tá? Eu digo 100% o quê? Que eles estão falando que lá em junho
é que as coisas vão voltar tudo a funcionar. Então, se você tem uma grana e você vai empreender, eu acho que você pelo menos tem que esperar até junho para voltar tudo e começar a fazer alguma coisa. Tem uma pergunta aqui de Fábio. Quer ler, E Fábio? estudar também a cidade, né? Porque, pelo que eu tinha ouvido falar, Braga praticamente já virou a cidade dos brasileiros. Do brasileiro. Então, também explorar se isso é um ponto positivo para o seu negócio ou se é um ponto negativo, a concorrência. Então, dar uma estudada na cidade que pretende empreender também é importante. Porque senão você tem ou muita concorrência ou, de certa forma, o seu serviço não é utilizado ali naquele local. Então, fazer uma pesquisa de campo assim mais explorada. Exatamente, sobre isso eu não sei responder especificamente, porque também eu nem conheço, na verdade, nem conheço Braga. E, tipo assim, mesmo se conhecesse, o olhar é diferente. Você tem que ter um olhar direcionado para aquilo que você quer empreender para poder mesmo falar, como o Mari disse. Sim, Ó, com tem um certeza. monte de gente aqui prestigiando a gente, minha amiga Ilma, Ruiane, Bode, Cosminho e Fábio Costa. Tem uma pergunta aqui pra gente. Ou um comentário, não sei. Eu sou de São Paulo, de Santos, em São Paulo, moro em Santa Catarina. E aqui é igual, principalmente em Floripa. O pessoal torce o nariz para quem não é nativo. Eu acho esse birrismo uma burrice sem tamanho. Nem me fale, meu amigo. Não dá nem, eu não gosto nem de comentar, que eu sou assim, tipo, estressadíssima. E Eu eu super acabo. te entendo, mas Eu, infelizmente, por mais que a gente jogue para baixo do tapete, ele existe esse preconceito, não tem jeito. É triste. E a gente sofre e um pouco aqui, com pra isso, né? gente que vem de fora, pior ainda. Muito, muito. É, Aqui em Portugal, as pessoas têm mania de falar assim, é país irmão. Mas país irmão o quê, minha gente? Vocês querem se iludir? Tem uma briga interna que você só descobre quando você está aqui. é. Claro que tem Quando sempre. eu sempre digo, eu nunca desestimulo ninguém, né? Eu sempre digo, gente, a gente está no Brasil, a gente está vivendo a nossa vida cotidianamente, diariamente, com a nossa rotina, muitas vezes com o nosso emprego, com a nossa vida, o nosso aluguel, nossa casa própria, e a gente larga tudo lá achando que aqui as coisas são exatamente como um mar de rosas. E não é assim. Então estejam preparados para realmente enfrentar, se esse é o seu sonho, venha com toda essa garra mesmo, principalmente planejamento e dinheiro, né, para enfrentar toda a condição de morar num outro lugar. Você tem que respeitar a cultura que tem aqui também. Então, eu vejo muitos brasileiros que chegam aqui já, não sei o quê. Exatamente. Gente, Porque a vamos partir do respeitar, momento. né? É um outro país, não é nosso, apesar da história e tal, né? A gente não é nosso, a gente não nasceu aqui, apesar de ter cidadania, ter residência, ter um monte de coisa, a gente não nasceu aqui. Então a gente precisa respeitar quem nasceu, quem tem a cultura, né? E eu acho que com humildade a gente vai para qualquer lugar do mundo. Falou tudo, exatamente, Mari. As pessoas têm mania de querer. Tem muitos brasileiros que têm mania, não só aqui em Portugal. Eu falo de Portugal porque eu vivo aqui, mas em outros lugares do Sim. país. Você se instala lá e você quer levar sua cultura para lá. Não, É. se você saiu de um país, você tem que conviver com a cultura daquele país, aprender da melhor forma lidar com isso. Eu acho assim muito interessante. Cosminho tá dizendo que tá na América. E aí, meu amigo, como é que tá aí a América? Conte aí pra gente. Eu sei que a situação aí tá complicada também. Pronto. Paula Gonçalves, você até falou que ia ver se você se aprofundava nessa pergunta aqui. Ela perguntou se for vir para aqui, para Portugal, com visto de estudante, se é mais fácil conseguir trabalho. Os trabalhos de meio. Eu escrevo e eu não sei, não compreendo minhas letras, acredito. Tudo bem, eu também sou assim. Pronto, os trabalhos de meio período recebe salário mínimo. Trabalho de meio período que ela quer dizer é part-time, que é tipo o trabalho que eu faço. Não, Uhum. você recebe, se você trabalha meio tempo, ou se você não trabalha às 8 horas, como é o full-time, que é chamado part-time e full-time, você não vai receber o mesmo valor, um salário mínimo. Você vai receber de acordo com as horas trabalhadas. E com visto de estudante consegue trabalho, tem duas teclas aí, né? A respeito de se você vir para cá com visto de estudante, se é fácil conseguir trabalho. Você consegue trabalho
mas com as horas limitadas, de acordo com as suas matérias, com o horário que você vai ter que estudar, dedicar à faculdade. E depende muito também do tipo de curso que você vai cursar. Então, tipo, se você vem fazer um mestrado, uma faculdade, se você vem terminar o colégio, se você depende muito. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa através de uns grupos de psicologia que ela tá aqui, tá fazendo um mestrado. Quando ela veio com o visto de estudante, ela começou a procurar emprego formal. E aí ela começou a perceber que o pessoal dava retorno negativo, negativo, e ela foi ver o visto dela, não dava o direito dela trabalhar. E aí, o que que ela fez? Ou ela voltava para o Brasil, ou ela estudava e, enfim, bancava, de certa forma, aquele tempo sem trabalhar. E ela começou a trabalhar de maneira informal, trabalhar de maneira autônoma, sem contrato, enfim, foi o é jeito uma que ela, alternativa boa, eu acho. entendeu? Tá, Então depende muito. Então, depende do visto, você consegue os trabalhos formais. e E eu depende acho do que visto, a é partir só do nesse momento governo que você... mesmo. Desculpa, Mari. Que a partir Imagina. do momento que você vem para qualquer país, que você vai com visto, você já é visto de outra maneira. No termo de facilidade, as coisas. As pessoas não te enxergam como um imigrante impostor. E outra também, é uma coisa que o pessoal sempre fala, facilita muito você ter a cidadania. Realmente, nos processos burocráticos, você consegue tirar a documentação porque você legalmente tem a documentação. Mas no processo de inserção na cultura, em trabalho, aluguel, essas coisas, É igual. é, é meio termo, assim, sabe? Não é exatamente como só um brasileiro e não é exatamente como um português. É um meio termo. Então, existe, sim, ainda um receio, principalmente com relação ao trabalho, né? Então, é essa a dificuldade que eu estou enfrentando, inclusive, de entrar na minha área aqui e conseguir administrar essa questão do preconceito, né? Preconceito, né? Eu perguntei, Cosminho, a situação da Europa, ele está dizendo, aqui realmente está complicado, mas graças a Deus estou bem, me cuidando, usando máscara, luva e tendo muita fé que isso vai passar. Estou em Massachusetts. Ai, que legal. Massachusetts. Ah, meu Deus, inglês. Bom, e Paty está perguntando atualmente quanto paga a hora. Oh, Paty, depende muito para que tipo de trabalho. Eu, por exemplo, vou falar da minha realidade, que eu sempre falo da minha realidade, porque tá. Eu trabalho com limpeza, né? E pronto. Tem pessoas, tem lugares que as pessoas falam, a 10 euros a hora. Gente, tô morrendo de calor, porque eu liguei as luzes da casa toda para poder dar luz. Eu também. E tô aqui morrendo de calor, a janela tá aberta, é a idade. E as pessoas falam assim, 10 euros, 8 euros. Pronto, pode ser esse, mas você não encontra ninguém que pague esse valor. Eu, por exemplo, por muito sacrifício e para poder as pessoas, para eu ganhar o trabalho rápido, as pessoas, tipo, né, comprar o meu serviço, eu cobro 7,5 a hora. Eu não cobro menos do que isso. 7,5 para poder fazer uma limpeza. Então, todos esses apartamentos, essas casas que eu limpo, enfim, tudo, eu cobro 7,5 a hora. Uhum. Respondendo a pergunta da Patrícia. Então, Mas, e algumas pessoas têm quando comentam comigo, mas aí Portugal paga-se muito pouco, né, e tal. Em outros lugares da Europa se paga muito mais por um serviço, realmente. claro. Mas o custo de vida é muito alto também. Então, a gente tem que equilibrar isso também na Europa, porque a comer, por exemplo, em Londres, deve ter muito emprego, realmente, porque assim, a Libra tá mais R$ 7, né? E se a gente for pensar em, enfim, determinadas pessoas que realmente vão para tentar empreender ou tentar uma vida lá, é bem mais difícil do que vir para Portugal, questão de custo, né? Você vai pagar um aluguel em Londres, é surreal, né? Exatamente. E outra coisa, e é assim porque é baseado no salário mínimo. Aqui o salário mínimo é o menor da Europa, eu não me canso de falar isso. E também é um equilíbrio, gente. Se você tem mais facilidade aqui de você conseguir trabalho por causa, você vai ter mais facilidade por causa da língua, que é a mesma, você vai ter mais facilidade por causa de um monte de coisa, tá? E por causa do clima, que é parecido com o Brasil, muitas coisas mesmo, realmente somos muito parecidos com o Brasil. Então, o início, o recomeço, é muito mais fácil do que. Muito mais fácil, é mais fácil do que em outro país. Então, assim, é claro que em outro país o valor, se você, o valor vai ser mais difícil, paga mais, mas vai ser mais difícil, tá?
É, Hum, sempre tem dois pesos e duas medidas, né? Então a gente não pode descaracterizar, né, ou caracterizar Portugal como um ganho baixo, mas em contrapartida o custo de vida também é baixo. Lá em Londres se real. ganha mais, o Aqui, ó. custo de vida é mais. Então, uma coisa meio que, né? Meu amigo, ele mesmo que está lá em Londres falando, geralmente um quarto de solteiro é 600 libras. Geralmente você ganha por mês 1.350 libras. Tudo é muito caro, mas sobra dinheiro se tiver cabeça. Sim, agora, meu amigo, vou já botar ele aqui no meio também, porque ele morou aqui em Portugal, tá? Muitos anos, e ele foi para Londres. Em comparação em tudo, custo-benefício, hora de trabalho, facilidade, dificuldade, que você acha? Londres ou Portugal? Em relação a E conseguir. aí, diz pra A gente. Eu só todos fiz os visitar, só, então nunca morei. a todos os níveis, assim, de conseguir trabalho, dificuldade com o inglês, de receber dinheiro, do salário, receber dinheiro, eu quero falar, do salário, conseguir pagar aluguel. E, tipo, para você, depois disso tudo, sobra mais dinheiro do que quando você vivia aqui em Portugal? Aqui você tem mais lazer ou aí você tem mais? Me conte aí pra gente. Amiga, só pra te dizer que a gente tem 4 minutos só, tá? Ai, meu Deus, é muito rápido. Passa rápido, né? A coisa tá ficando boa. O que é que a Não, gente só tô falando isso porque na outra vez que estava comigo lá na minha live, caiu. Tipo, eu tava conversando com o pessoal, puf, acabou o seu tempo. Meu Deus do céu. Então, eu só tô te avisando porque pra gente não deixar a galera na mão aí. Pronto, eu acho que a gente pode encerrar aqui, Mari, falando sobre o quê? Eu acho que a gente pode só realmente reforçar, né, o que a gente falou. Sejam conscientes. Hoje eu acredito que seja, eu até no meu Instagram eu abordo muita questão de viagens e fotos de viagens e tal. Mas hoje a gente não tá, né, no cenário de viagem, de conhecer lugares novos. Eu acho que hoje a gente está num cenário de ficar quietinho, onde a gente está tentando enfrentar todos esses problemas. Então, um reforço para todo mundo. Faça realmente tudo para manter a sua saúde, sua segurança, a questão financeira também estar estabilizado. Quando tudo isso passar, a gente Revolta. revê os planos e volta ao propósito de mudança, enfim. Pois é, o momento agora, minha gente, é só de beber, comer, engordar, fazer É detalhe. exercício físico e por aí vai. A gente fez até essa semana, a gente reuniu uma galera que Mari conhece, umas meninas também que, assim como a gente, é imigrante, viaja o mundo todo, gosta de viajar. E a gente fez um post falando para conscientizar, né, as pessoas que estão ociosas em casa, querendo de alguma forma viajar, sair, para que as pessoas tenham um pouco de consciência, um pouco mais de calma. É difícil, mas a gente falar isso com propriedade, porque a gente também está passando por esse momento, a gente não é rica, muito pelo contrário, a gente também precisa pagar aluguel, a gente precisa trabalhar. Então, acredito que a gente sabe o que todos vocês também estão passando. A gente está farinha do mesmo saco. Então, é bom que todo mundo, no momento, né, se unam e tenha consciência do que o mundo está passando e que realmente é importante a gente ficar em casa. Quem pode ficar em casa, quem não pode, infelizmente, tem que ir para a rua. Eu vou para a rua e estou dando graças a Deus que eu ainda estou podendo sair para a rua. Graças a Deus, saúde e emprego. Poxa, tá bem na Exatamente. fita. Aproveito para deixar um recadinho para todo mundo, que quem não pegou no começo, que pegou agora. Gente, quem quiser comprar meu livro, tá Ela é lá o link escritora, na ela, minha bio. Só gente. R$ 20, gente. É um livro que tem muitas coisas legais, muitas poesias maravilhosas. Bom, eu sou suspeita para falar. Para falar. Tem ilustrações bem interessantes. Então, assim, para você contribuir aí, se você puder, claro, contribuir de certa forma com a arte através da poesia. Eu ficaria muito encantada. Mas, Gente, se deixa um vocês recadinho. quiserem, e se quiserem também conhecer um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais do assunto, conhecer um pouquinho mais sobre ela, vocês podem ir lá na página dela e também tem uma página direcionada, né, Mari? Tem. Tem uma página direcionada que, inclusive, eu estou fazendo até parte de um pequeno projeto que ela fez, né, de alguns Psicologia. módulos de psicologia, e ela atribuiu alguns módulos para umas pessoas que criou um grupo de melhores amigos. Ai, falta um minuto só. Pronto, aí vocês podem ir lá na página dela e
Enfim, só para fazer um catadão, é um módulo de psicologia, são 10 módulos, na verdade, que contém várias perguntas de Bom, cunhos psicológicos. E entra lá na minha página, quem quiser saber mais, é gratuito, só me mandar um direct, eu mando mais informações. pronto, eu quero agradecer imensamente o carinho de todos vocês, os meus amigos, que eu mandei WhatsApp, que vieram aqui prestigiar a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Um pouquinho de tempo que vocês tira para vir aqui para a gente, assim, nossa, é muito gratificante. A gente vê realmente É, a importância que cada um tem, né, nas nossas vidas. E pronto, minha gente, é isso. Eu espero que a gente possa ter mais live. Eu